Sr. Arquiteto, Adriano Lucas, e demais membros da família Lucas, senhores dois irmãos aqui presentes, ilustres membros do júri, senhoras professores, mestres da Universidade de Coimbra, bem representados aqui pela jovem vice-reitora e pelo eterno reitor da Rui Alarcão, no bom sentido da eternidade, o que fica para além daquilo que é passageiro. Ilustre premiado, caríssimo premiado, jovem premiado e caríssimas amigas e amigos. Bom, em primeiro lugar, eu queria naturalmente felicitar as entidades que se uniram em torno deste prémio. A Câmara Municipal de Coimbra, não fosse a fulosidade conhecida da nossa colega que consegue uma ponte possível entre a academia e a política autárquica, tão invulgar em cargos executivos e com tanto sucesso. Naturalmente, a Universidade que tem no curso de jornalismo uma dimensão diferente, uma dimensão de quase 20 anos, como foi aqui assinalada, e depois o Diário de Coimbra, e depois, naturalmente, o órgão de informação, foi o órgão matriz da obra, do pensamento, da energia do nosso amigo, o Sr. Engenheiro Adriano Lucas. Ora bom, é muito difícil não evocar o nosso amigo Engenheiro Adriano Lucas. E os filhos que aqui estão perceberão que é com emoção que eu faço. Que era um homem singular. Era um homem singular. Singular na obra que construiu e que manteve contra tudo e contra todos. Numa cidade, ainda há pouco nós comentávamos isso, com o colega e mestre em ensino da universidade, numa cidade que tem uma difícil ligação entre a academia e a urbe. Sendo que a urbe precisa da academia, deve muito à academia é essencial, mas tem dificuldade em aceitar o papel da academia para além de um determinado limite. Isso nota-se na vida dos protagonistas políticos, cívicos, económicos, sociais, na própria vivência autárquica. O Sr. Engenheiro Adriano Lucas conseguia fazer essa ponte. E o Diário de Coimbra fazia a ponte entre duas Coimbras diferentes. A Coimbra académica e a Coimbra que o não era. Feita da função pública, do comércio, dos serviços em geral, de uma série de atividades muito diversas, do prestígio dos profissionais liberais. E ele fazia essa ponte. E o jornal fazia essa ponte. E fazia a ponte entre Coimbra e a realidade envolvente. Antes mesmo da expansão traduzida nos dois diários aqui já mencionados. Depois ele era um liberal fora da época, no sentido de estar acima das épocas. Porque sucediam-se as várias realidades económicas, sociais e políticas. Sr. Presidente da Câmara, seja bem-vindo. É um grande prazer vir entrar. Junta ao prazer ter aqui a sua vice-presidente presente a sua presença. Bom, mas porque num tempo de ditadura autoritária ele era um liberal. Lutava pela liberdade, lutava pela liberdade política, pela liberdade pessoal, pela liberdade económica, pela liberdade social. Mais tarde, num tempo de revolução anti-liberal, anti-parlamentar em muitos aspectos, não direi antidemocrática, porque havia ali um confronto entre várias visões da democracia, ele continuava um lutador pela liberdade e pelas liberdades. E depois, com a democracia institucionalizada, ele continuava a defender o mesmo pecúlio de liberdade que tinham justificado o Diário de Coimbra, tinham justificado a sua dedicação à comunicação social, a sua dedicação a Coimbra e a sua dedicação a todos nós. Como foi aquilo, verdade? Eu conheci, tinha eu 25 anos. 25. Que é uma boa idade para se viver uma revolução. Eu não imagino como será doloroso viver uma revolução aos 50, 60 ou 70 anos.
Bom, mas eu vivia com 20 anos. Ele viveu-a, já era um homem feito. Era bem mais velho do que eu. E encontramos uma comissão criada para, ainda no primeiro governo provisório, portanto, ainda sob a presidência do general Semedo, e sendo primeiro-ministro o Dr. Paulo Carlos, uma comissão presidida pelo Dr. Sousa Franco, secretariada pelo Dr. Rui Almeida Mendes, em que estava o Dr. Balsemão, estava o jovem Arnold Carvalho, hoje mestre destas questões de comunicação social, os representantes naturalmente jornalistas, nomeadamente o Silva Pinto, o Dr. Pedro Soares, uma vez que os partidos da coligação estavam representados, e lá estava eu, representando um partido da coligação, o Partido Popular. E trabalhámos ao longo de vários governos, portanto, o governo Paulo Carlos, o governo Vasco Gonçalves, vários governos Vasco Gonçalves, que eu se iam sucedendo ali como alucinante, num ambiente um pouco curioso, porque era no Palácio Foz, dizia o representante do Partido Comunista Português, de quem fiquei muito amigo e que morreu em condições dramáticas de um acidente de viação na autoestrada, o Dr. Pedro Soares, que fazia lembrar o Kremlin. Eu não conheci o Kremlin na altura em que ele o conheceu, não posso verificar se assim era ou não, mas tinha aqueles velhos sofás do salazarismo cobertos com os panos da Revolução e, portanto, dava um ambiente único, sui generis, no qual se debatia o futuro da liberdade de imprensa em Portugal. Não foi fácil. O projeto foi elaborado, foi submetido a vários governos, uns gostaram mais, outros gostaram menos. Finalmente, houve a introdução contra a vontade da Comissão de regras de vigência transitória atinentes ao processo revolucionário, do que não gostámos particularmente, mesmo na última versão que veio a ser adotada, mas o que é facto é que foi essa lei que vigorou 2 décadas e serviu depois de base à legislação que então hoje fica. E foi fascinante ver o nosso engenheiro Adriano Lucas num contexto completamente diferente, muitas vezes só, porque todo o país tinha corrido para a esquerda e, portanto, todos tínhamos corrido para a esquerda, ele tinha ficado onde estava. E, portanto, ficava, em alguns aspectos, à direita de todos os demais, não porque fosse da direita, mas porque todos os outros estavam mais à esquerda do que viriam a estar, tinham estado antes e viriam a estar depois. E o que é facto é que ele lá continuava a lutar pela liberdade de imprensa contra o poder político. E, na altura, havia também problemas complicados durante a Revolução de condicionamento político-militar da liberdade de imprensa. Passávamos boa parte do nosso tempo nos gabinetes dos ministros da comunicação social a evitar a aplicação de coimas, por ofensas ao MFA, por ofensas ao Conselho da Revolução, por ofensas à Junta de Salvação Nacional ainda no início, e por aí adiante, e contra os poderes económicos. E é, aliás, nessa comissão que se discutiu, a certa altura, o problema, precisamente, do risco dos poderes económicos monopolistas ou oligopolistas na informação. E aí nos encontramos pessoas de vários quadrantes, mas numa luta liderada pelo engenheiro Adriano Lucas, contra o que poderia vir a ser um risco. Na altura, aparentemente, não era. Não era porque a tendência era para a nacionalização dos meios de comunicação social. Mas ele já via o futuro e já antevia o risco dos grandes grupos de imprensa, dos grandes grupos de rádio, dos grandes grupos de televisão, dos grandes grupos de multimédia e do que isso poderia significar para os órgãos independentes de comunicação social. E lembro-me que foi aí que nasceu um compromisso assumido pelo Francisco Pinto Balsemão e por mim próprio, para com o Sr. Engenheiro Adriano Lucas, no sentido de realmente introduzirmos na futura Constituição uma disposição que limitasse o poder ou limitasse o campo de intervenção dos grandes poderes económicos na comunicação social. E assim foi. Os 2 constituintes militámos no sentido da adoção de um preceito que veio a fazer parte da primeira versão da Constituição, nunca foi grandemente aplicado, vai dizer, não é? Em qualquer caso, lá estava.
lá estava para garantir a posição dos grupos pequenos e médios e a sua independência na comunicação social. O engenheiro Adriano Lucas, portanto, permite-me recordar o quê? O seu caráter, a sua verticalidade, a sua fortíssima personalidade. Não, personalidade complicada, não sei se os filhos têm a noção disso, porque era obstinado em algumas das causas a que aderia, no bom sentido da obstinação. A sua independência era visceralmente independente. Visceralmente independente. Era doentiamente independente. Quando desconfiava que podia haver algum risco de melindre da sua independência, evitava sequer colocar-se em situações dessa natureza. Como diria o povo, não tem papas na língua, não tinha papas na língua, e dizia abertamente o que pensava de governantes, de políticos, de líderes empresariais. Era, de facto, um homem que associava à sua formação técnica uma dimensão humanística, muito rica. Falava bem, escrevia bem e tinha uma grande empatia. Uma grande empatia. Ele percebia os problemas das pessoas, intuía os problemas das pessoas, e essa intuição vinha muitas vezes não da razão, mas do coração. Portanto, este prémio é um prémio a todos os títulos justo, e só espero que o adérito mereça o prémio, não pela prosa que mereceu, mas pela sua vida. Porque está a começar uma vida em condições particularmente difíceis. E a vida de jornalista é um desafio, é uma aventura, é uma missão. Mas é uma aventura e uma missão difícil. Estar-se à altura do patrono do prémio é uma responsabilidade que vai pesar nos seus ombros durante toda a vida. Bom, dito isto, não é fácil este tempo, já foi dito pelo especialista, para a liberdade